Eu sou Carla Soraya e este é o Cena Pública. Nesse programa você vai acompanhar discussões sobre situações que você vive no dia a dia, tenta entender o porquê de muitos problemas que te cercam. O nosso objetivo é trazer informações para te explicar tudo de maneira simples e até, quem sabe, ajudar a encontrar soluções. Participe, se conecte conosco através das redes sociais, Instagram, Facebook, e você encontra a íntegra das entrevistas no YouTube da TV Ceará. A nossa hashtag é Cena Pública. O governo do Ceará tem concentrado esforços na digitalização dos seus processos e serviços. O processo de transformação digital iniciou no ano 2000, com a criação do governo eletrônico, e chega aos dias de hoje com o governo digital. O projeto Papel Zero, desenvolvido no âmbito do programa Governo Digital, coordenado pela Secretaria de Planejamento e Gestão do Ceará, a CEPLAG, deve economizar aos cofres do Estado cerca de 300 milhões em um período de 8 anos. O SWITCH, Sistema Único Integrado de Tramitação de Processos, está em fase piloto na CEPLAG e será totalmente implementado em todos os órgãos do governo do Ceará até o primeiro semestre de 2022. Esse sistema deve aumentar ainda mais a transparência do governo, melhorar o serviço prestado ao cidadão e contribuir para a preservação do meio ambiente. No Cena Pública de hoje, vamos saber mais sobre essa modernização, os benefícios para você e todos os cidadãos que usam os serviços do Estado. O nosso convidado de hoje é o deputado federal licenciado e atualmente o secretário de Planejamento e Gestão, Mauro Filho. Bem-vindo, secretário, muito grata por sua participação, mas a gente não vai tratar só sobre esses problemas, não, ou sobre essas questões. Vamos falar também sobre crescimento, economia, reforma tributária, porque, afinal, o senhor também é PhD em economia. Muito grata. Bom, primeiro, agradecer a oportunidade de discutir temas tão relevantes para o nosso Estado, mas para o nosso país também. No primeiro quesito, a questão da digitalização, é importante a gente separar. O que é digitalizar um processo, ou seja, processo físico que já existe, e você tem máquinas, aparelhos que você digitaliza, ou seja, transforma ele em uma fotografia, vamos dizer assim, e a partir daí as consultas se processam diante dessa digitalização. Esse foi o primeiro passo que foi dado no mundo inteiro, através da digitalização, mas o que nós estamos fazendo hoje, e já vai começar agora, dia 1º de agosto, não é daqui a 5 anos, é agora, dia 1º de agosto, o governador Camilo Santana vai abrir o primeiro processo, que será integralmente virtual, não terá papel. Ou seja, você inicia um processo, seja ele uma aposentadoria, seja esse um requerimento, seja um pedido de limite, o que quer que seja, o Estado vai se preparar para que o papel seja definitivamente já eliminado. Como você bem já adiantou, nós fizemos algumas continhas rápidas e percebemos que em 8 anos dá para economizar entre 300 e 400 milhões de reais para que a população possa ter realmente a dimensão do que isso representa. Nós começamos em 1º de junho e estamos testando 2 pontos básicos. Primeiro, a funcionalidade do sistema, ou seja, se ele precisa ter mais opções de comando, se a forma de visualizar está direito, enfim, estamos tratando disso. E segundo, a robustez do sistema, ou seja, se muitas pessoas entrarem, se várias informações forem demandadas, o sistema consegue aguentar, suportar toda a pressão. Então, nós iniciamos esses testes no âmbito da Secretaria do Planejamento e Gestão. Se tudo der certo, isso significa que em 1º de agosto nós vamos generalizar para o sistema CEPLAG, mas logo em seguida, a primeira secretaria que nós vamos caminhar para isso, porque a transformação digital, Carla Soraya, ela não é somente um processo interno. O principal objetivo da transformação digital é você fazer com que o relacionamento com o cidadão ou com a cidadã fique mais rápido, fique mais ágil, e essa secretaria que vem em sequência será exatamente a Secretaria de Saúde do Estado do Ceará. Essa é uma determinação do próprio governador. Agora, a pandemia chegou a acelerar tudo isso e, por exemplo, como o cidadão que não tem tanto domínio da internet, dos meios sociais, dos meios virtuais, como é que ele vai poder ter esse acesso? Bom, primeiro que nós estamos transformando todos esses sistemas em tese de computador em si, do laptop,
do computador, mainframe, o que quer que seja, nós estamos também fazendo os aplicativos para que isso seja usado via telefonia celular. Hoje, quase todo mundo, não todo mundo, você tem razão, quase todo mundo tem um telefone celular que pode se comunicar conosco dentro desse novo sistema e que vai, portanto, facilitar, como, por exemplo, marcar uma consulta via aplicativo. Ou seja, você não precisa mais ir para a fila, esperar 24 horas para conseguir. Não, isso tudo com toda a organização na saúde que está sendo feita nesse momento. O governador Camilo é muito preocupado, o secretário Cabeto também. Isso, entretanto, vai auxiliar de maneira definitiva que esse relacionamento seja muito mais ágil, que as pessoas recebam informações muito mais precisamente e com detalhes, dentre outros objetivos, como eu falei, a questão da marcação da consulta. Mas isso vai se estender para todas as secretarias do Estado e a informação, pelo menos no planejamento, nós estamos prevendo que todo o Estado do Ceará possa estar em processo de papel zero. Eu estou dizendo papel zero para diferenciar da digitalização. Em processo de papel zero, todas as secretarias, aí seria dezembro de 2022. Esse é o timing que nós estamos trabalhando para que isso seja viabilizado. Isso seria, por exemplo, o fim de você andar com aquela pasta cheia de papel, aí você chega para dar entrada num processo, e está faltando um papel, eu vou ter que ir buscar. Exatamente isso. Acabou essa história de sobe meu processo, tramita o processo, aí tira daqui, vai para outra secretaria, dá o despacho, volta novamente. Tudo isso será feito dentro do sistema, você despacha dentro do sistema, o órgão de lá vê o despacho, toma as providências cabíveis, despacha de volta, se for o caso, por exemplo, um processo muito demorado, que é um processo de aposentadoria, por exemplo. Então, são várias funcionalidades que estão lá tratadas dentro desse sistema, porque isso não somente significa economia de despesas, os 300 a 400 milhões, mas isso significa também tomada de decisões baseadas em informações corretas, precisas. Então, os gestores todos e o próprio governador terá condições de tomar decisões muito mais com alicerce na fundamentação daquilo que ele está decidindo, do que hoje no papel, cheio de coisa, você vira a página seguinte não está. Portanto, isso vai ser um marco. Aliás, eu posso estar enganado, mas se em dezembro de 2022 todas as secretarias estiverem inseridas dentro desse processo, o Ceará será o primeiro estado no Brasil a dizer que, no Ceará, todos os processos são papel zero. Isso vai desburocratizar? Não vai ser, mas precisava desse documento eletrônico, de mais esse, de mais aquele? Não, pelo contrário. Você vai poder entrar com a documentação demandada pelo sistema. Então, isso vai ser altamente facilitado. Nós estamos, nesse momento, treinando os servidores, porque toda transformação digital, toda evolução, ela sempre tem um processo idiosincrático das pessoas. Uma certa resistência, porque é novo, porque não sei fazer, eu nunca vi isso. Então, nós vamos fazer um treinamento interno, estamos fazendo o treinamento da CEPLAG, depois de todos os órgãos, e aí, com certeza, a grande experiência será no segundo estágio, que é exatamente chegar no papel zero à Secretaria de Saúde. Esse é o primeiro foco. E o segundo foco é como isso vai facilitar o acesso do cidadão a essa plataforma, aos serviços que o Estado presta em todas as suas áreas. E é isso que nós vamos procurar fazer. E isso vai descentralizar também muitos serviços, né? Isso permite que todas as decisões, ao descentralizar, sejam tomadas com muito maior rapidez. Que essa é outra reclamação que se tem do serviço público, como se tudo fosse de difícil acesso, como se as decisões sempre foram muito demoradas. Então, nós vamos acabar com essa visão que se tem do poder público, aqui do Estado do Ceará, esse esforço grande que se fez inicialmente com o governador Cid e agora com o governador Camilo Santana, é exatamente fazer com que essa celeridade não seja um sonho, não seja um desejo das pessoas, mas que realmente esse desejo, esse sonho se transforme em realidade e a gente possa servir de modelo, que hoje já somos modelo na área fiscal, já somos modelos na área educacional, com os melhores resultados, na maior ampliação do atendimento de saúde, dentre outras áreas, na maior transparência, que somos nota 10 em qualquer site de avaliação de transparência. O Estado do Ceará é o primeiro também do Brasil. Nós vamos agora passar a ser também na celeridade e
no relacionamento do Estado com o cidadão. Vamos dar um outro exemplo bem prático, né? Por exemplo, uma empresa, alguém que queira se instalar aqui no estado do Ceará. Como é hoje o processo, né? Quanto tempo demoraria e a partir dessa descentralização e dessa desburocratização digital? Excelente exemplo, isso significa que hoje, para uma empresa estar com o Estado, tem uma central de informação da empresa, onde ela leva toda a documentação, certidões do governo federal, certidões do governo estadual, a experiência de trabalho em outras áreas. Tem um formulário grande com vários documentos que ela tem que se dirigir. Serão agora, todos digitalizados dentro do papel zero, tá certo? Esse documento vai fazer parte do papel zero, do sistema papel zero ou do switch. Gostei, já vi você falando no nome do sistema, que é o switch, que é exatamente a grande transformação que o Estado do Ceará, com certeza. Então, a empresa que hoje já se registra na junta comercial com muito mais rapidez, a junta comercial hoje, por exemplo, ela está albergando 16 centros de informações de juntas comerciais pelo Brasil afora, numa plataforma que realmente nós estamos administrando, inclusive no âmbito da ETIC, em termos de tecnologia, em termos de TI. Então, também o cadastramento das empresas no estado do Ceará. Eu acho que os empresários vão achar extraordinário a velocidade que nós vamos poder alcançar com essa nova ferramenta que está sendo gestada. E, repito, não é para daqui a 5 anos, não. É para agora. A partir de 1º de agosto, se Deus quiser, estaremos entrando nessa era. E a questão da transparência, que o senhor citou também agora há pouco tempo, né? Como é que o cidadão ou o empresário vai poder acompanhar esse processo, né? E saber se está tudo correndo dentro dos conformes? Para acompanhar o processo, uma coisa é a transparência dos dados do Estado. Hoje, o portal da transparência no Estado, você já consegue obter, desde o primeiro contrato, feito pela empresa A, com a secretaria B, valor do contrato, licitação, qualquer informação, seja ele inclusive de gasto, quanto gastou em saúde, quanto gastou em educação, nós temos um sistema muito sofisticado que hoje já presta essa informação a qualquer pessoa. Não precisa de autorização. É só entrar no portal da transparência, que lá você encontra, repito, nós somos nota 10 no Brasil em qualquer avaliação, seja da CGU, seja do Ministério Público, aonde você imaginar, seja das instituições financeiras multilaterais, todas elas avaliam o nosso portal de transparência como melhor. Agora, o acompanhamento do processo em si, que é um outro eixo de acompanhamento, tudo será feito você ganha um número. Com esse número, você vai ganhar a sua senha, porque você vai poder, o Estado vê o processo, mas o interessado tem que ver o processo também. Então, ele será aberto com uma senha em ambiente seguro e ele vai acompanhar todos os passos, os despachos, favoráveis ou não, enfim, será realmente um ganho de aceleração de informação para que a empresa realmente se sinta ainda mais estimulada para produzir, vender, gerar emprego, que todos nós precisamos. Isso aumenta a atividade econômica e aí, como fiscalista, sempre que se aumenta a atividade econômica, a arrecadação também cresce e, ao fundo, o Estado vai prestar ainda um maior volume de serviços que já presta hoje. Falando em arrecadação, vamos entrar num ponto que virou assim polêmica, né, durante esse período de pandemia, em que o presidente Jair Bolsonaro disse que iria mexer no ICMS dos estados porque a gasolina estava muito alta, né? Isso criou uma polêmica e cada vez que a gasolina aumenta, o pessoal fala do ICMS. Eu vou explicar isso. Pois hein? Então, vamos explicar. Olha que oportunidade você me dá, porque de uma vez por todas eu vou usar aqui a grande audiência do Cena Pública para dizer o seguinte. Se você olhar o preço do diesel de janeiro de 2021 até junho de 2021, a Petrobras aumentou o preço do diesel 7 vezes, importando em 36% o aumento do diesel. Vou repetir, a Petrobras, do governo federal, aumentou o preço do diesel N vezes, que importa em 36% de reajuste no período. Quanto aumentou a alíquota de ICMS para poder aumentar o tributo, como diz o presidente? Nada. Não existe. O estado do Ceará tem 18 anos em que a alíquota do diesel é 18%. Será possível que eu pondero a todo mundo para pelo menos dar uma lida e ver quanto alterou
a alíquota de ICMS do diesel para tentar imputar aos estados a responsabilidade do aumento do preço do diesel e do combustível. Isso, olha, eu fico assim me movendo aqui internamente, porque é de fácil dedução, de fácil acompanhamento e acabar, por todas as vezes, essa história de que o Estado realmente é o grande responsável pelo aumento do combustível. Repito, o diesel tem 18 anos que não se aumenta a alíquota do diesel aqui no estado do Ceará. O que ele quer dizer é o seguinte: a Petrobras, da formação de preço, tem 50%, depois o PIS/COFINS tem lá 9%, o da distribuidora tanto, e o CMS é 18%. Ele quer dizer que essa parte dos 18%, que é muito alto, mas isso não explica por que se aumenta tanto. De 2 em 2 semanas, de 3 em 3 semanas, e esse preço é aumentado. Não é por causa da alíquota. Mas não seria possível diminuir um pouco essa alíquota ou já está no limite do Estado? O governo federal, para fazer uma graça com a população brasileira, retirou o PIS/COFINS do diesel. Adiantou alguma coisa? A Petrobras continua aumentando. Não tem o menor sentido técnico, nesse momento, você está mexendo em um ambiente em que os estados estão tentando se recuperar, em um ambiente em que se precisa ampliar investimentos. Portanto, esse passo seria muito perigoso se dar, a não ser que ela fosse a explicação do aumento do combustível, o que, na realidade, não é. Secretário, tem outra questão também que foi polêmica, foi durante o lockdown, em que se fechou bares, restaurantes, indústrias, e aí as pessoas disseram: o governo quer acabar com o empresariado, quer... Vamos explicar, então, como é essa relação entre o funcionamento de tudo no Estado e a arrecadação, porque se tudo para, o governo também para de arrecadar. Sem dúvida. O que se gerou de confusão na pandemia era de que você, ao fazer os controles do distanciamento social, do horário de fechamento de empresas e assim por diante, que isso seria um absurdo, porque, segundo o governo federal, você tinha que ir na imunidade de rebanho, deixar todo mundo ser infectado, portanto, fechar era um absurdo, porque isso diminuía a atividade econômica. Você só tem 2 maneiras de controlar uma pandemia. Ou é pela vacinação, que foram contra todo o tempo, toda hora, que isso era só uma gripezinha, que isso não tinha nenhuma eficácia, só agora estão vendo, enquanto a vacina avança, o contágio diminui. Ou seja, não precisa mais ser uma discussão que era para ser meramente da ciência, da medicina, passou a ser uma discussão de cunho político. Meu Deus do céu, onde é que nós estamos? Sair de onde a ciência tem que nos orientar para a tomada de decisão e a gente partir para um debate político se A ou B é eficiente ou não. Então, esse foi um problema. Então, o controle, como a vacina não tinha no Brasil, a opção de todos os estados brasileiros foi exatamente fazer o controle. Isso teve impacto, sim, na atividade econômica. O Brasil, por exemplo, decresceu o seu produto interno bruto em 4,9%, 5% aproximadamente. O PIB, que todo mundo conhece, nada mais é do que o somatório de tudo que se produz de bens e serviços em uma economia durante um determinado período de tempo. Pode ser 1 ano, pode ser 6 meses. Então, o Brasil, ele decresceu 5% ano passado, o estado do Ceará um pouco menos, pela gestão mais acautelada que nós tivemos em relação a isso. Só não foi mais porque tivemos o auxílio emergencial ano passado, que só aqui no estado do Ceará nós tivemos 3.200.000 pessoas, vou repetir, aqui no Ceará, 3.200.000 pessoas receberam o auxílio emergencial, aquele de 600 e depois de 5 parcelas, depois as de 300 até dezembro. Isso minimizou, né, o tamanho dessa retração, que manteve aberto ainda a indústria em vários segmentos, a construção civil, e supermercados, farmácias, enfim, a economia ela não foi 100% fechada. E isso teve um impacto na arrecadação. Nós tivemos que fazer um controle da despesa também muito forte e foi, no meu modo de entender, sou suspeito para falar, como secretário de Planejamento, mas, sob a liderança do governador, foi feito um acompanhamento. Então, na resolução do nosso comitê gestor de controle de despesa, foi feita uma exceção para a Secretaria de Saúde. O COGEF fez essa exceção por orientação do governador. Portanto, a secretaria ficou totalmente livre para poder fazer essa expansão, de tal maneira que ou você resolvia a vida,
ou então você ia matar muitas pessoas na imunidade de rebanho, porque muita gente ia se infectar e nós não íamos ter condições de hospitais para poder atender a emergência. Secretário, no começo da pandemia, o ministro Paulo Guedes distribuiu 1 trilhão para os bancos, né? Se ele tivesse tirado um pouquinho mais desse dinheiro, né, dividido melhor com a população do Brasil, a gente teria uma minimização desses danos? Veja, aqui no Brasil... Por que esse 1 trilhão foi aplicado nos bancos? Aqui no Brasil, nós temos vários controles da despesa primária, que nós chamamos, que é a despesa sem ser a financeira, sem ser os juros, sem ser a amortização, o pagamento da dívida como um todo. Mas há vários controles da despesa primária, ou seja, eu estou falando de gasto com educação, com saúde, com previdência, folha de pagamentos e assim por diante. Aí você tem controle do teto do gasto, que é a emenda constitucional 109, do teto do gasto da emenda constitucional 95, você tem a lei de responsabilidade fiscal, você tem a lei complementar 156. Então, nós temos vários controles para fazer esse controle da despesa primária e o financeiro fica fora. Ou seja, essa discussão eu procurei, inclusive, trazer na Câmara dos Deputados para popularizar o seguinte dado que ninguém, a imprensa, por alguma razão, não divulga de maneira mais ampla, que é o seguinte: a imprensa só fala que o orçamento da União é 1,5 trilhão. Ou seja, os gastos com a educação, saúde, previdência, enfim, cultura, o investimento, enfim, 1,5 trilhão. Pois bem, Carla Soraya, o orçamento do governo federal é de 4 trilhões e 300 bilhões de reais. E as pessoas perguntam: mas, professor Mauro Filho, que história é essa? De onde estão vindo esses recursos? Mas vamos lá. Pagamento de juros, 400. Amortização de dívida, mais uns 900. E, portanto, toda a despesa financeira, ela é tida como dada. Ela não pode ser discutida. Não é que a gente vai estar questionando o pagamento de dívida, não é isso. Mas a gente precisa discutir se esse tamanho está certo. Exemplo, o governo federal disse que só tinha 44 bilhões para pagar o auxílio emergencial em 2021. Vou repetir, eles disseram, colocaram inclusive em uma emenda constitucional, dizendo que só tinham 44 bilhões para pagar ou dar sequência ao auxílio emergencial. Nesse momento, o Banco Central está aumentando a Selic, ou seja, os juros que o governo paga sobre sua dívida, de 2% que estava, para 6,5% até novembro. Ora, de 2 para 6,5% são 4,5 pontos percentual. Se eu aplicar esse aumento dos juros de 4,5% sobre a dívida toda, que é 6 trilhões e 500 bilhões de reais, ora, 4,5% dá 290 bilhões. Então, não tem dinheiro para dar como diz o cearense, dar uma sustância maior no auxílio emergencial, mas tem 290 bilhões para fazer despesa financeira. Essa equação... Ou com outros gastos no Congresso. Não, em relação à despesa primária, é 1,5 trilhão e acabou. Não tem como subir, porque tem o tal do teto do gasto, que é a emenda constitucional 95. Mas no financeiro, não há limite. O que se quiser gastar no âmbito do sistema financeiro, o governo está livre para fazer, porque faz por uma despesa, repito, chamada financeira, que não há uma única regra nesse país que controle esse avanço no que diz respeito a essas despesas. Isso é grave e eu estou aproveitando para dar ênfase nesse momento. A gente já está chegando aqui ao nosso fim do primeiro bloco, mas a gente vai continuar conversando aqui com o secretário Mauro Filho, porque a gente vai falar sobre as mudanças no imposto de renda, tem muita coisa para ser falada aí sobre a questão tributária, as reformas tributárias, administrativa e a da Previdência, que parece que ainda está meio entalada aí na garganta de muita gente. Então, a gente vai para o intervalo, daqui a pouco volta. Mas não esqueça, acompanhe as nossas transmissões nas redes sociais, os bastidores no Instagram da TV Ceará e a íntegra da entrevista você acompanha no YouTube. A gente volta já já.
Estamos de volta com o Cena Pública, hoje recebendo o Mauro Filho, secretário de Planejamento e Gestão, também é deputado federal licenciado, PhD em Economia. É exatamente nessa questão da economia que a gente vai se concentrar agora. Vamos falar aí sobre imposto de renda, dividendos, lucros, as empresas aí, taxação de fortunas. Por onde a gente começa, secretário? Vamos começar, o que seria a reforma tributária, só para dar aqui uma pincelada. O Brasil tem 4 eixos de arrecadação de tributos nos 3 níveis, ou seja, município, estado e União. É a base sobre a renda, sobre folha, sobre patrimônio e sobre consumo. O que é imposto sobre consumo? Quando qualquer mercadoria que você compre, tem lá embutido o ICMS, se for serviço, o ISS, tem o IPI, são produtos, são impostos que estão inseridos dentro do consumo de bens ou serviços. Que é o que mais atinge a população. Que é o que atinge diretamente a população. Dos 2 trilhões e 100 que os entes arrecadam, 1 trilhão e 100, portanto, metade, um pouco mais da metade, tem como base o consumo. Como o mais pobre, o menos favorecido, gasta 100% da sua renda no consumo, ou quase 100%, e o rico, ele consegue poupar, por exemplo, o pobre no Brasil, nesse sistema tributário em que a grande arrecadação é baseada no consumo, eles pagam mais impostos proporcionalmente à sua renda do que o rico. Então, reforma tributária, quando se fala, ela não pode se limitar somente ao consumo. Na propriedade, qual é o exemplo mais clássico que tem? Você, Carlos Soraya, quando compra seu carro, você paga o IPVA, no seu carro. Não tem conversa. Todo ano o fisco está lá lhe cobrando. E aí de mim se não atrasar. E aí, se atrasar, a cobrança na dívida ativa vai em cima. Você sabia que quando uma pessoa mais abastada compra um navio, um barco, compra um avião, um helicóptero, paga 0 de IPVA. Então, vou vender meu carro e vou comprar um helicóptero. Bom, aí realmente a sua renda comporta fazer essa troca aí, que será muito vantajosa mesmo. Mas, enfim, como é que pode isso? 0. Então, o carro de minha propriedade eu pago IPVA, e uma pessoa que tem dinheiro para comprar um helicóptero paga 0 de IPVA. Será que isso está certo no Brasil? Isso precisa ser consertado. Isso acontece em outros países? Normalmente, o carro ele tem um pagamento logo na primeira vez que se compra, e aí varia de país para país. Você fica pagando só uma taxa, não necessariamente um imposto, e em outros países você continua pagando o imposto com alíquotas, e a alíquota do Brasil sobre propriedade é muito baixa. Aqui a alíquota do IPVA do Ceará é o quê? 2,5%? 2% de moto chega até 1% se a pessoa não tiver nenhuma multa. Então não é... Quer ver outra coisa? No patrimônio, o imposto sobre transmissão de causa-morte, o imposto sobre herança. Por exemplo, quando a pessoa falece, os bens que ela tem ficam para seus familiares. Pois bem, no mundo inteiro, inclusive nos Estados Unidos, porque o brasileiro adora se comparar com os Estados Unidos. Porque nos Estados Unidos é assim, nos Estados Unidos é assado. Aí eu pedi 2 colegas meus lá da universidade para pesquisar como é que era isso. E eu não entendia como é que os Estados Unidos tinham uma cultura tão grande de doação. Lá se doa para a universidade, para a Cruz Vermelha, para a igreja, todo mundo. Eu achava que aquilo era algo antropológico, que as pessoas vinham realmente de gerações, que tinha virado cultural. Olha, Carlos, eu fiz a besteira de perguntar ao meu professor lá nos Estados Unidos de onde vinha essa tradição, altruísmo, né? Exatamente, essa vontade de ajudar ao próximo. Eu recebi um carão na sala de aula. Você não leu o sistema tributário americano, não? Pois vou lhe dizer, aqui nos Estados Unidos, dependendo do valor, o ITCD é 40%. Se a pessoa morrer, quase metade fica para o Estado. Isso nos Estados Unidos, de 20% a 40%. Menor alíquota, 20%, a maior 40%. Aqui no Brasil, a maior é 8%. E escalonado, vai 1, 2, 4, 6 e 8%. Portanto, essa estrutura precisa ser modificada. O outro exemplo que eu uso, e aí mais no consumo, e aí a população vai ficar escandalizada com o que eu vou falar agora. Queijo suíço. Nós temos produtos na cesta básica que não pagam, no governo federal, o PIS/COFINS. Então, o arroz está na cesta básica, o feijão, o óleo, tudo isso está na cesta básica. E mesmo assim ainda estão caros. Mesmo assim ainda estão caros. Você sabia,
e quero me dirigir aqui aos nossos internautas aqui que estão nos acompanhando, vocês sabiam que o queijo suíço paga 0 de PIS/COFINS aqui no Brasil? Não sou contra não. Se você toma o seu vinho lá com queijo suíço, não tem nenhum problema. Agora, pagar 0 de PIS/COFINS, isso é enquanto outros produtos estão pagando, eu acho isso um absurdo. Outro exemplo clássico, o salmão. Já imaginou um salmão grelhado ali no molho de alcaparras? É muito gostoso. Não sou contra. E é porque 1 quilo de salmão, olha, deve estar acima de R$100 o quilo do salmão. Mas, enfim, paga 0 de PIS/COFINS. O filé mignon, que aqui no Ceará já está... Mas por que esses produtos têm essa diferença? Sabe entrar, Alguém o lobby, entraram na cesta básica, então isso tem que acabar. Tem 40, para resumir, 42 produtos que são da elite brasileira, que não paga imposto e que, se eliminada, não precisava nem de reforma tributária, tão sofisticada, somente uma lei ordinária mesmo, retirando essas isenções, isso dá 8 bilhões de reais por ano ao governo federal. Então, não faz sentido isso, a gente tem que... E agora, recentemente, já que você tocou, eu vou falar, está se alterando a estrutura do imposto de renda no Brasil. É só o que se fala, onde eu ando, lá na sala de aula, enfim, a todo canto. Delfim Neto, numa das últimas entrevistas, já disse que é uma medida eleitoreira. Já alertou para essa medida. Mas eu vou fazer aqui uma defesa. E veja, deputado do PDT, oposicionista, porque tem uma parte lá chamada incidência do imposto de renda sobre lucros e dividendos. O que é dividendo para uma pessoa compreender a exata dimensão? Quando uma empresa ou um banco tem um lucro muito grande, ele apura lá o seu lucro e aí ele distribui dividendos para seus acionistas, aquelas pessoas que acreditaram naquela empresa. Então, por exemplo, quando um determinado banco distribui 23 bilhões de reais de dividendos, eu sei que tem pessoas que recebem 500 milhões, 1 bilhão, conheço uma que recebe 3 bilhões. Eu estou falando, Carla Soraya, bilhões, não são milhões, não. Pois bem, essa pessoa, você quando recebe seu salário, eu quando recebo o meu salário, nós pagamos imposto de renda. Retido na fonte. Na fonte, logo na hora que é pago é retido o imposto. Pois vocês sabiam que dividendo no Brasil paga 0 de imposto de renda? Aí as pessoas não entendem por que a distribuição de renda é tão desigual no Brasil. E aqui vai esse número, aqui é de primeira mão, que é o seguinte: da população brasileira, dos 200 milhões, 212, 20.838, olha só o detalhe, 20.838 pessoas vão receber esse ano 480 bilhões de dividendos. Gente, o topo do topo da pirâmide, né? Topo do topo. 480 bilhões de dividendos, pagando 0 de imposto de renda? Será que está certo? Será que eu tenho alguma visão parcial do problema? E não precisamos compreender que a tributação brasileira ela tem que ser mais igual, acho que a palavra é essa, ou menos desigual, como queira. Chegou o momento. Então, esse tratamento do imposto de renda, no que diz respeito a essa cobrança do imposto sobre dividendos, ela precisa ser, sim, bem avaliada. E aí tem tributaristas dizendo assim: o imposto de renda vai cair de 25 para 20, porque na proposta o imposto de renda da pessoa jurídica cai de 25 para 20. Mais os 9 da contribuição social sobre o lucro líquido, dá 29. Aí eles estão dizendo assim: não, mas agora vão pagar 49. Óbvio que o leitor que vai ler 49 realmente é uma carga muito grande, mas não é bem assim. É 29 da empresa e 20 da pessoa que vai receber o dividendo. Não é da empresa. Aquele volume todo. Imposto. Aí as pessoas juntam para tentar, eu não queria usar a palavra enganar, mas assim, para desviar a real análise técnica da questão. Porque é o seguinte: se a empresa não quiser distribuir o dividendo e ela quiser ficar com o dinheiro na empresa para reinvestir, não paga mais nada de imposto de renda, é 0. Aí sim, é uma forma de estimular as empresas
a reinvestirem nos seus negócios e expandir a sua atividade de produção, gerar emprego para a população. Então, esse ponto específico do imposto de renda que estão lá colocando, eu acho que eu precisava clarear isso para todo o país, e em especial aqui para o meu querido estado do Ceará, porque essa informação de uma carga de 49% sobre a empresa, que seria um absurdo, como estão passando aí em toda a imprensa brasileira, então, quero dizer que não procede, é uma medida justa. O que está se falando como eleitoreira é a alteração do primeiro nível de não incidência do imposto de renda, que estamos saindo aí de R$ 1.900, se eu não me engano, para R$ 2.500. Mas aí, em compensação, se você fizer a simplificada, você perde de 16 mil para 8 mil. A simplificada, o desconto do imposto. Está permitido para quem recebe, pode abater, aliás, para quem ganha até R$ 40 mil vezes 12, R$ 480 mil. Você vai continuar fazendo o abatimento dos R$ 16 mil. Agora, quem ganha acima disso, não pode estar querendo fazer esse abatimento. Isso é polêmico. É mais polêmico, é menos polêmico, entretanto, do que o do dividendo. Mas isso é uma maneira que a União está encontrando para poder justificar o aumento da faixa de isenção que o governo vai dar de 1.900 para 2.500. Será que não deveríamos ter mais escalas de alíquotas diferenciadas, né? Não tem, mas essa é uma concepção já discutida nacionalmente. É indispensável que isso aconteça, porque uma pessoa que ganha... são esses privilégios que a gente não tem uma condição técnica de explicar. É lobby. Ou seja, era para ter, por exemplo, salários acima de 50 mil, era para ter uma faixa mais significativa. Em vez de 27,5%, sei lá, 32%, 35%. Mas a pressão no Congresso e no Ministério da Economia, é tão expressiva essa pressão, ela é tão poderosa, eu acho que a palavra é essa, tão poderosa, que isso se discute dentro do Congresso Nacional, mas na hora da decisão, isso realmente acaba sendo não aprovado. Quer ver outro ponto? O Brasil desonera de tributos, de incentivo fiscal para o governo federal, 310 bilhões de reais por ano. Mais 90 bilhões de incentivo fiscal, não só tributário, mas financeiro e creditício. Pois bem, 390 bilhões. Se o Brasil cortasse só 10% dos 390, repetir, 10% dos 390, nós estamos falando de 39 bilhões de reais. 39 bilhões de reais em 10 anos, são 390 bilhões de reais. O Estado do Ceará já fez aqui, o governador Camilo já diminuiu 10% aqui. Por que é que o governo federal não faz lá? Por que essa resistência, que força tão grande? E outra coisa, eu não estou falando em terminar os incentivos. Eu estou falando em diminuir 10%. Se uma empresa tem um incentivo de 10%, ela passará a ter um incentivo de 9%. Ela continua tendo incentivo. Mas alguém precisa acordar o governo federal para poder fazer esse tipo de medida, que é tão simples, não é tão complicado, mas obviamente que vai esbarrar no lobby econômico financeiro para não permitir que aconteça. Falando em simples, eu me lembrei do Super Simples, dos MEIs, que são os microempreendedores individuais, que foram muito estimulados aí pelo governo federal em outro momento e que agora parece que vão passar também por algumas modificações. O que seria adequado nesse momento? Já que esse pessoal, que é o que trabalha no bairro, é o que tem um comércio menor, mas é o que emprega também, muita gente faz girar a roda da economia. Então vamos passo a passo para que as pessoas possam compreender. O que é um MEI? Que é um microempreendedor individual. São aqueles que faturam até R$ 84 mil por ano. O que é uma microempresa? É aquela que fatura até R$ 360 mil por ano. E o que é uma empresa de pequeno porte? Que é o limite máximo. É a empresa que fatura até R$ 4 milhões e 800 mil por ano. 4 milhões e 800 mil. Eu não sei se esse valor não tem comparado com nenhum país pelo mundo afora. Então, essa alteração, essa variação de MEI, microempresa, empresa de pequeno porte, o que é que está acontecendo no Brasil? É de que se aumentou demais o valor, 4 milhões e 800, que já não é microempresa.
4 milhões e 800, nós estamos falando aí, o cara está vendendo 400 mil reais por mês. Já é um pequeno... Bom suporte. Pois é, um bom suporte que se tem, que se permite. O que é que está acontecendo? Com esses limites pré-definidos, tem empresas fazendo fatiamento. Abre uma empresa, vende 4 milhões e 800, aí abre uma outra empresa para vender mais 4 milhões e 800. São quase 10 milhões ano. Então, olhar um pouco esse incentivo que eles têm, porque a microempresa, ela não paga os 18% de ICMS. Ela paga de 1,5% até 4% sobre faturamento, que é bem menor do que as empresas normais têm. Mas isso não está terminando, não. Ela continua pagando sobre faturamento num percentual bem mais baixo do que efetivamente na reforma tributária. Não sei se é isso que você está querendo se referir. Hoje, uma microempresa, quando vende para uma grande empresa, apesar dela pagar pouco, quando ela repassa essa mercadoria para a empresa grande, ela repassa com crédito cheio, apesar dela não pagar. Uhum. Com a reforma tributária, não essa do imposto de renda, mas com a reforma tributária maior, que é a emenda constitucional 45 na Câmara, e a proposta de emenda constitucional PEC, de número 110 no Senado Federal, essa sim acaba com isso. E aí a microempresa deixa de ter essa competitividade, eu não queria dizer privilégio, essa competitividade com as grandes empresas de estar vendendo para essas mesmas grandes empresas produtos que possam sair um pouco mais barato pela sua forma de ser tributária. Mas no imposto de renda em si, esse fator continua sendo, repassando o crédito no valor da totalidade, apesar da microempresa não estar pagando esse imposto. Secretário, quem também dava um impulso a essas pequenas, micro, médias empresas é o Banco do Nordeste aqui na nossa região, né? E parece que estão querendo enfraquecer o Banco do Nordeste, né? De que forma, por exemplo, a bancada federal, né? O senhor que de vez em quando assume como deputado federal, pode retomar e tornar forte ainda o Banco do Nordeste. Então, falou-se até em fechamento do banco. Nós vamos falar de dois assuntos. Um é uma linha de crédito que se chama Pronamp, que os bancos maiores trabalharam na época da pandemia, com a taxa de juros diferenciada, e que agora virou política pública, só que com a taxa de juros maior, mas menor do que a de mercado. Essa linha continua para o Banco do Brasil, para a Caixa Econômica, para o Bradesco, enfim, para as grandes instituições. Esse é um assunto. O do Banco do Nordeste tem um detalhe que é o seguinte: hoje, o Fundo Constitucional do Nordeste, ele é gerido hoje pelo BNB, como é o do Norte, é gerido pelo BASA, e como o Banco do Brasil no Fundo do Centro-Oeste. Então, são 3 fundos de características de desenvolvimento regional. Então, aqui no Nordeste, o BNB tem tido uma proeminência muito grande no tratar dessas questões, em ampliar o crédito. Tem, inclusive, o Crédito Amigo, que é um crédito voltado, inclusive, para a área mais urbana. Você tem o agrocrédito, que é para a área mais rural. Agora, o que estão querendo fazer com o BNB é o seguinte: o BNB tem uma taxa de administração, portanto, para manter todas esses milhões de operações que ele tem lá gerenciando, ele tem um rendimento de 2,1% ao ano. É uma taxa pequena, mas isso dá condições para que o banco possa gerir isso com eficiência. Saiu uma medida provisória, oriunda do presidente Bolsonaro, reduzindo esse ganho de 2,1 para 0,5, um pouquinho de nada. Portanto, esse spread que o Banco do Nordeste tem para poder se capitalizar, para fazer essa gerência de milhões e milhões de operações que hoje estão em vigor no banco, isso põe em xeque essa capacidade que o banco tem. Dizem até, mas eu não posso afirmar isso, de que há um interesse mais no Ministério da Economia em relação a fechamento de bancos. Eles querem deixar só o setor privado efetivamente funcionando, o que para mim seria extremamente nessa questão inoportuno. Aí, o banco privado, por exemplo, iria investir em Quixeré, em Hererê, em pequenas localidades do Brasil? Não há a menor possibilidade. O banco grande só emprestou o Pronamp, que é a linha de crédito para a microempresa, ano passado, na pandemia, porque a União disse, olha só, nós aprovamos uma lei do Congresso Nacional, dizendo que a União garantiria
80% do valor emprestado. Assim é bom demais. O banco não quer ter risco, quer ganhar muito dinheiro e não quer ter risco. O Pronamp agora, essa linha que virou política pública, ou seja, independente de pandemia, vai ser perene ao longo dos anos, essa garantia caiu para 20%, mas ainda tem a garantia do Tesouro Nacional. Então, eu acho que o Banco do Nordeste precisa ser fortalecido. Ele tem tido o seu presidente Romildo e sua diretoria, com todo o corpo de funcionários, tem feito uma administração voltada para o social, que é a sua característica, mas ele tem que manter algumas disciplinas, regras do sistema bancário brasileiro que lhe asseguram a rentabilidade necessária para se manter ativo, expandindo, criando novos negócios, que é o que todos nós queremos. Secretário, nesse pós-pandemia, né, já estamos aí com a vacinação avançando, apesar de às vezes não chegar a vacina para todo mundo, né, mas estamos aos poucos retomando. Mesmo assim, o padrão de vida das pessoas caiu, o endividamento aumentou. O senhor, como economista, né, qual seria a saída nesse momento? Por onde a gente deveria começar para dar um respiro para a população que está tão sufocada? Primeiro, hoje no Brasil, nós temos 66 milhões de brasileiros e brasileiras, 66 milhões, que estão endividados. E ninguém tem uma política pública para poder equacionar, resolver essa questão, que inclusive isso foi discutido muito na última campanha presidencial, que era o seguinte, hoje, todas as lojas, em função de juros sobre juros, de mora, de comissão de permanência, esse valor, comparado com o valor original, cresce demais. Então, Serasa, SPC, enfim, estão dando desconto de até 90%. Então, se você deve R$2.000, 90% de R$2.000 é 1.800, você teria uma dívida de R$200. A dívida média brasileira é R$4.000. O que é que está acontecendo com o Brasil? Mesmo com o desconto de 90%, as pessoas estão tão debilitadas que o que resta, nem isso ela tem condição de pagar. Por isso que, naquela época, o então candidato Ciro Gomes propôs ao Brasil de que tínhamos que ter, após o abatimento dos 90%, criar uma linha de crédito em 36 meses, com 6 meses para pagar, para que as pessoas tivessem com taxa de juros também bastante menores, a prestação ficaria mais ou menos R$40 por mês. R$40 por mês para uma dívida de R$4.000, uma dívida de R$4.000. Um financiamento que a pessoa pudesse, ao longo do tempo, ir pagando R$40 e aí sair dessa equação que isso está só aumentando. O ministro Paulo Guedes chegou a veicular aí a possibilidade de fazer um empréstimo consignado para quem recebe ou Bolsa Família ou até mesmo auxílio emergencial. Mas isso não iria criar um bolo maior ainda? Não, mas veja, quem ganha Bolsa Família, ele não tem uma conta permanente para fazer um crédito consignado. Um servidor público, ele tem salário todo mês, sobretudo aqui no Ceará, que paga rigorosamente em dia. Diferente de outros estados que não pagam em dia. Mas aquelas pessoas que são seletistas, portanto, hoje está no emprego e amanhã não está, isso gera uma dúvida no sistema financeiro, se o consignado, porque enquanto você tiver salário, você tem o desconto sendo feito. E se essa pessoa perder o emprego? Então, essa talvez não seja a solução. O que nós temos que fazer é realmente requalificar o valor devido. Esse valor que se amplia é um absurdo. Então, você traz para um valor pequeno, fatura, financia em 36 meses e aí dá um valor de R$40 que a pessoa, até na informalidade, que a gente também tem que acabar com isso, porque o Brasil está desse jeito. Carla Soraya, olha, são 15 milhões de desempregados. 6 milhões de desalentados. O que é um desalento? É aquela pessoa de tanto procurar emprego, não conseguiu, aí se desestimula, não procura mais, aí ela sai da contabilidade do desempregado. E temos aí quase 20 milhões de brasileiros e brasileiras na informalidade. Então, 20 com 15, com 6, nós estamos falando de 41 milhões de brasileiros e brasileiras que precisam urgentemente de uma alternativa para sobreviver, para ter dinheiro, inclusive, de colocar comida na sua casa. Então, essa equação, ela tem que ser feita. Enquanto isso não for resolvido, o Brasil vai continuar eternamente crescendo muito pouco, às vezes cresce muito, no outro ano cai, que é o que a gente chama de voo de galinha,
faz aquele voo, não se sustenta e cai. E a razão simples é a seguinte, apesar de ser técnica, eu vou ter que falar. Do produto interno bruto brasileiro, 60% do seu crescimento é baseado no consumo das famílias. Repetindo, de tudo que se produz de bens e serviços do Brasil durante um ano, 60% dessa formação vem do consumo das famílias. Aí você tem o investimento privado, você tem o gasto de governo, você tem a diferença de exportação e importação. Portanto, se ele representa, tecnicamente, 60% de possibilidade equacionado de expandir a atividade econômica, de gerar emprego, por que ninguém toma medida para resolver essa questão? É esse ponto que eu quero deixar aqui bastante ostensivamente falado, porque esse ponto, juntamente com aquelas pessoas que não querem pagar dividendos, que vão receber esse ano 480 bilhões de reais, está na hora da gente dar uma melhor igualdade no rendimento das pessoas e dar incidência tributária sobre isso. Secretário, eu gostaria de continuar falando mais tempo aqui, mas o nosso Cena Pública, infelizmente, chegou ao fim, mas eu queria que o senhor deixasse aí uma mensagem para os nossos telespectadores, as pessoas que nos acompanham também aí no YouTube, de que forma o Ceará vai contribuir para que a população possa se reerguer nesse pós-pandemia. Bom, minha mensagem é, primeiro, podem confiar no estado do Ceará. Esse é um governo que hoje, capitaneado pelo governador Camilo, que está saudável, ele tem recursos para fazer uma educação de qualidade, para fazer o processo de ampliação de saúde, reforçar a estrutura de segurança pública, um investimento muito grande que estamos fazendo agora no setor de inteligência, que é o raciocínio também do secretário Caron, que vem fazendo um grande trabalho nessa área. Nós vamos, com essa expansão, gerar novas oportunidades de emprego aqui no estado do Ceará, vamos atrair novos processos industriais, comerciais, por essa segurança. O Estado honra contratos, as pessoas, as empresas confiam no estado do Ceará, pois a minha mensagem aqui é uma mensagem de prosperidade mesmo. Nós vamos avançar muito, vamos gerar novas oportunidades e vamos fazer desse estado um local exemplar de se viver, porque eu acredito que é possível, sim, fazer um Ceará ainda mais justo e um Ceará ainda mais desenvolvido. Ok, muito obrigada, secretário, e agradecemos também a você que está nos acompanhando. Recebemos hoje Mauro Filho, secretário de Planejamento e Gestão, também deputado federal licenciado. Agradecemos você pela companhia. Não esqueça, no nosso YouTube você acompanha a entrevista na íntegra. E eu te espero na próxima terça-feira. Até mais.